Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 8 de Física Moderna e hoje vamos comentar sobre a relatividade do tempo. Bom, na aula número 6, sobre a teoria da relatividade, eu comentei o princípio da constância da luz, ou seja, uma das definições do Einstein foi que a velocidade da luz é constante. Bom, e se essa afirmação é verdadeira, isso vai resultar em algumas consequências que vocês vão dar uma olhada nessa aula. Vamos analisar esse exemplo. Imagina que você está dentro de um carro, mas aquele carro está parado, tá vendo? Velocidade zero, né? Velocidade do carro zero, e você liga o farol do carro. Então aquela luz vai sair dali com uma velocidade, que é a velocidade da luz, né? Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Bom, depois de um segundo, onde que a luz vai chegar? Ela vai chegar exatamente no quilômetro 300 mil, porque ela anda 300 mil a cada segundo, certo? Lembrando ali, só recordando da fórmula da velocidade, né, que a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Então, se eu tenho a velocidade, né, de 300 mil, o tempo ali é 1, né, então o espaço 300 mil. Agora imagine que você está em movimento com aquele carro. Imagine que a sua velocidade está a 100 mil km por segundo. E se você ligar o farol do carro, o que vai acontecer? Aquela velocidade da luz, ela vai pegar os 300 dela mais os 100 do seu carro, ia ficar 400, né? 400 mil km por segundo, no caso. Essa seria a velocidade da luz naquele exemplo? Não, tá? Nesse exemplo vai acontecer a mesma coisa. A velocidade da luz sempre vai ser 300. Tá, então não vai ter nenhuma diferença entre o experimento da esquerda e o da direita? Vai sim, né? A velocidade continua a mesma, mas o que vai mudar é aquela relação entre o espaço e o tempo. Ou seja, velocidade da luz é constante, mas agora o espaço e o tempo, eles são relativos. Imagine o seguinte, se você está parado ali e cai dois raios em duas árvores ali no mesmo tempo. Então, foi um evento simultâneo, certo? Só que imagine uma pessoa que ela está dirigindo um carro igual a daquela imagem, e ela está se aproximando da árvore da direita. Então, ela vai enxergar o evento, né, da direita mais rápido do que a esquerda, né? Porque o da direita ela está indo em contato com a luz, né? E da esquerda ela está indo contra o movimento da luz. Então o espaço vai ficar cada vez maior, né, entre ela e o evento da esquerda. Então ela vai enxergar o da direita mais rápido, sendo que os dois eventos aconteceram de maneira simultânea. Ou seja, o que aconteceu ali? Aconteceu uma variação no tempo. Dois observadores, eles podem, né, observar eventos em tempos diferentes, tá? Isso que a gente chama de quebra da simultaneidade. Acho que a grande ideia da teoria da relatividade é você entender o espaço e o tempo como uma coisa única. Vamos dar uma olhada nesse outro exemplo. Imagine assim, que você está com um carro, né? Vamos lá, colocar 100 km por hora durante uma hora. Então, se você andar só em linha reta, daqui uma hora você vai chegar no quilômetro 100, certo? Agora imagine que você começa a andar inclinado, numa diagonal. Se você andar, mesma coisa, 100 km por hora durante uma hora, né, nessa linha na vertical, você não vai chegar na mesma altura. Você vai chegar um pouquinho menos. Por quê? Porque você deslocou um pouco também para a esquerda, né? Então você perdeu um pouco de movimento para a esquerda, né, em relação ao primeiro exemplo. É isso que acontece com a relação do espaço-tempo, tá? Se você andar um pouco em um, você acaba perdendo um pouco no outro, tá? Então a gente pode falar que elas são inversamente proporcionais, né? O tempo flui mais devagar se você aumentar a sua velocidade. Nesse exemplo, você pode imaginar que esse eixo na vertical poderia ser o espaço e o eixo na horizontal poderia ser o tempo, né? Então você fica andando entre eles, mas existe essa relação, né, que um afeta o outro. E será que tem como a gente calcular o valor dessa variação no tempo? Tem sim. Vamos dar uma olhada no exemplo? Bom, imagine o seguinte, imagina aqui, né, tem um pessoal aqui na Terra, você saiu aqui do nosso planeta, pegou uma nave, e você ficou andando nessa nave a 80% da velocidade da luz, né? 0,8 c. Né? Então, uma nave bem rápida. E você ficou andando nessa nave durante 12 anos. Aí você imagina assim, tá, a minha velocidade foi maior do que o pessoal que estava aqui na Terra, né?
Então, se a velocidade for maior, o tempo passou mais devagar, né? Mas para você lá na nave, você mediu 12 anos, né? Então, esse foi o seu tempo. Mas e para as pessoas aqui da Terra? Né? Se lá a sua velocidade era maior, o tempo foi menor. Então, aqui na Terra passou mais tempo, né? Passou mais de 12 anos para as pessoas que estão aqui. Mas quanto que foi esse tempo a mais que passou, né? Aí você pode calcular. Lembra da transformação de Lorentz que eu falei lá para vocês, né, na aula 6? Então, é só utilizar aquela fórmula, né? Vocês já viram ela. E aqui a gente vai pegar e aplicar ela em um exemplo. Bom, então a primeira coisa é que eu só substituir na fórmula, né, o valor da velocidade, que é 0,8c. O próximo passo seria elevar esse 0,8c ao quadrado. Então, 0,8 ao quadrado dá 0,64. E c ao quadrado dá c ao quadrado. Só que tem c ao quadrado lá embaixo também, né? Então, multiplicar e dividir pelo mesmo número, a gente pode cortar, né? Eliminar. Então, ficou só o 0,8 mesmo ao quadrado, né? Que dá 0,64. Bom, continuando a conta, a gente vai resolver o que está dentro ali daquela raiz, né? 1 menos 0,64, que deu 0,36. A raiz quadrada de 0,36, que deu 0,6. Bom, mas lembra lá que no exemplo, né, ele falou que ficou 12 anos assim. Então, teve 12 anos dessa relação, né? Então, é só multiplicar essa relação por 12. Aqui 12 vezes 1 dá 12, né? E embaixo 0,6. Então, você vai dividir 12 por 0,6, que vai dar 20, né? Então, ou seja, para você, passou 12 anos, tá? Uma velocidade alta. Para quem estava aqui, né, com uma velocidade baixa, passou 20 anos, tá? Então, teve essa diferença aí no tempo. Bom, essa foi a aula sobre a relatividade no tempo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só vocês mandarem uma mensagem. Muito obrigado e até a próxima.